Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui para falar a respeito de um livro que eu acabei de finalizar, terminei hoje esse livro, e se chama Nos Telhados de Paris. É um livro que me chamou a atenção pelo título. Eu fiquei pensando, nos telhados de Paris, o que será que acontece nos telhados de Paris, né? É um livro infanto-juvenil, mas eu apenas com os meus 28 aninhos de idade, resolvi dar uma chance para ler e, gente, eu não me arrependi. É um livro que fala sobre aventura, entendeu? Principalmente crianças, né, ou pré-adolescentes vão amar esse livro porque é bem aventura, bem aquela coisa da liberdade, entendeu? Você lê e você vê o quanto as crianças são livres, né? Tem um pouco de crítica social também no livro, né? Quando você for ler, criticavam a postura das mulheres de antigamente, vai falar um pouco, né, sobre como criticavam que as mulheres não podiam usar calça. Tem crítica aos adultos também, como os adultos têm pensamentos rígidos, pensamentos sem esperança, como a sociedade, né, acaba matando os nossos sonhos depois que a gente cresce. Tem crítica em relação a isso também. Fala a respeito de Sophie. Ela foi adotada pelo Charles porque ela foi encontrada na beira de um mar, ou beira de um rio, uma coisa assim. E aí ele começou a cuidar dela. Só que ele, gente, não é um adulto assim muito responsável, aquele adulto que pega no pé da criança, que vai educando e tal. Não, ele deixa a Sophie muito livre, entendeu? E essa é uma crítica de uma moça que vai na casa deles para fazer uma vistoria. Ela sempre vai na casa para fazer uma vistoria para ver se o Charles está cuidando bem da Sophie. Só que quando a Sophie completa 12 ou 13 anos, ela tem que ser mandada para um orfanato. Por quê? Porque o Charles, ele é considerado incapaz de cuidar da Sophie. Então, chega um momento que essa moça que geralmente faz a vistoria na casa do Charles, chega com o irmão dela, que também trabalha nessa questão como se fosse um assistente social, sabe? Chega lá e diz que, mesmo que eles se esforçam, olha que a Sophie e o Charles se esforçam para arrumar a casa, se esforçam para eles mesmos se arrumarem, já que eles são, sim, super livres, entendeu? Então, a rotina deles quase não tem rotina, basicamente. Se veste do jeito que quer, a casa fica do jeito que quer. Então, para que eles convençam, né, para que Sophie não seja mandada embora, não seja retirada da guarda legal do Charles, eles tentam dar uma geral. Mas mesmo assim, não é o suficiente. E aí eles têm um prazo até entregar a Sophie para o orfanato. Só que o que acontece? A Sophie, gente, ela tem uma esperança no coração dela de encontrar a mãe. Ela acredita que a mãe dela está viva. E aí ela descobre que a mãe dela é uma francesa. A Sophie, ela é encontrada em Londres, né? Mas ela descobre que é uma francesa através de uma caixa de violoncelo que foi encontrada junto com o corpo dela, né, quando ela era pequena, o Charles encontrou, e nesse violoncelo tem a marca, o nome lá da loja que foi fabricado. E como antigamente essas coisas artesanais eram muito caras, era uma peça basicamente exclusiva. Então, a Sophie foi nessa loja, descobriu através do dono quem tinha sido a compradora e descobriu que era uma tal de Vivienne. E essa Vivienne é a mãe da Sophie, né? Então, assim, ela suspeitava que era a mãe dela e ela vai através das ruas de Paris, mais precisamente através dos telhados, atrás da mãe dela. E aí ela tem um momento que ela fala pro Charles, se eu tô viva e tudo mais, por que minha mãe nunca foi atrás de mim? E aí ele faz uma crítica aos adultos nesse trecho, que ele diz assim, porque os adultos não são como você, Sophie, você tem uma essência, um ótimo coração, e você acredita, você tem esperança. Ela provavelmente achou que você faleceu e por isso que não foi atrás de você. Os adultos, eles não têm o coração das crianças, eles não têm essa mesma mentalidade de esperança, de sonhos e tudo mais. Isso é uma crítica para que a gente que é adulto, né, a gente tem aquele pensamento de sempre ter esperança no nosso coração, acreditar em sonhos, não deixar que as amarguras da vida, as dificuldades da vida venham abater a gente de sonhar, a gente de conquistar, a gente de acreditar que as coisas são possíveis, né? E o Charles é uma coisa que ele repete o tempo todo no livro para Sophie, que sempre existe possibilidades e que a Sophie nunca esqueça que sempre vai existir possibilidades. Então, se tem uma oportunidade da Sophie acreditar, da Sophie tentar, o Charles sempre incentiva ela. E é uma coisa que, assim, eu acho muito bonito a relação do Charles com a Sophie justamente por conta disso. Porque o Charles, ele sempre tá apoiando a Sophie. Tem coisas que eu ficava tipo assim, ele não devia estar apoiando ela em relação a isso, porque isso é perigoso. Ele, como responsável dela, devia prestar mais atenção, mas aí, tipo assim, às vezes a Sophie guarda segredo deles, qualquer adulto diria, não pode guardar segredo, tem que contar tudo pra mim. O que o Charles vira pra ela e diz? Os segredos são necessários, guarde o seu, se eu não preciso saber, se não é algo perigoso, se não é algo assim muito complicado, e você tem um segredo, tá tudo bem, você não precisa contar tudo pra mim. E assim, ele tem uma confiança muito grande na Sophie, né, porque pra ele conseguir dizer isso, um adulto dizer isso pra uma criança, na verdade, pré-adolescente, que ela tem mais ou menos 13 anos, ele tem que ter assim, uma confiança muito grande mesmo nela. E aí você vê que o relacionamento dos dois foi muito baseado na confiança.
E o final, gente, o final, assim, é de deixar o coração quentinho, mas ao mesmo tempo você sente um pouquinho pelo Charles, que é o guardião legal da Sophie. E no final vocês vão descobrir o porquê, porque eu não quero dar esse spoiler. Gente, eu gostei tanto desse livro, que eu tô, assim, falando da história, tomando cuidado pra não dar spoiler aqui pra vocês, porque eu quero que vocês leiam o livro, porque eu quero que vocês tenham a experiência de vocês sobre o livro, porque cada pessoa tem sua experiência, né? Vocês que vão dizer se vocês gostaram, se não gostaram. Cada pessoa tem a sua experiência com o livro, né? Mas eu, particularmente, gostei muito do livro. Eu achei muito interessante a forma como foi abordada a crítica social para os adultos que leem e, ao mesmo tempo, para as crianças, para as pré-adolescentes, né, os pré-adolescentes, foi abordado de uma forma que traga aventura, diversão. Então, talvez algumas críticas sociais, as crianças, os pré-adolescentes, talvez não peguem tanto, né? Mas um adulto que lê o livro, certamente, ele consegue entender as críticas aí que existem. Por exemplo, quando a Sophie está em Paris, né, era muito comum só os homens participarem de orquestras, né, tocar instrumentos, e aí tem vários momentos que trazem crítica, dizendo, mas provavelmente ela não era musicista, ela não tocava instrumento, porque as mulheres naquela época era como se fosse 1800 e alguma coisa, sabe, gente? Que se passa essa história. Então, as mulheres nessa época, elas não tocavam, entendeu? Só quem era chamado pra tocar fora, assim, tipo, nos cruzeiros, nos navios, né, que tinha muito antigamente, e acho que tem até hoje, era mais homens, né? E aí a Vivienne, a mãe da Sophie, ela teve uma sacada de mestre. Ela sabia que, como mulher, ela não conseguia ascender, né, ter ascensão na carreira musical. Ela se veste de homem, entra no navio, e ela tem um nome chamado Giovanni, se não me engano. Ela coloca esse nome para tentar burlar e conseguir tocar dentro do navio. E era por isso que a Sophie teve dificuldade de encontrar registros da mãe dela, porque ela vai num prédio lá na França atrás de registros, documentos da mãe dela com o Charles, e aí eles não conseguem. A Sophie, ela invade um prédio, ela vai através dos telhados, invade o edifício e tenta buscar uns documentos da mãe, e ela acaba achando, só que a mãe, ela se passou por um homem para poder tocar lá no navio, né? Então ela descobre o endereço da mãe, né? E ela consegue uma foto, e atrás tinha o endereço da foto, e aí ela vai atrás, né, conseguiu o endereço e vai atrás da mãe. Só que, assim, eles têm, assim, aquela esperança de, será que vai achar minha mãe? Porque, assim, embora tinha aquele endereço e tudo mais, podia já ter um tempo aquela documentação, e ela podia ter mudado de endereço, a mãe dela podia já não estar mais na França, ou até ter falecido, né, ela não sabia nada sobre a mãe dela. Mas a Sophie, ela é aquele tipo de criança, né, que tem aquele espírito aventureiro, aquele pensamento positivo de acreditar, entendeu? Em todo momento, ela sempre teve vivo no coração dela que a mãe estava viva. Em muitos momentos. O Charles, lógico, ele teve momentos que duvidou, não acreditava que a mãe estava viva. Teve até um momento que ele chegou a dizer isso pra ela, Sophie, eu acho impossível, sua mãe tá viva, porque faz muitos anos e tudo mais. Mas é aquilo, né? Esse livro mostra que a gente tem que ter o pensamento positivo, né? Se você tem um sonho, se você tem uma vontade, tem um objetivo, de você alcançar, né? E tem uma frase muito fofa que a Sophie fala, que ela diz assim, eu tô indo atrás de uma mãe, né? A pessoa que ama, ela tem coragem, o amor e a coragem se unem, sabe? E teve uma parte do livro que eu acho que foi uma das partes que mais me tocou, que diz assim, o amor e a coragem é como se eles fossem sinônimos, sabe? Tem um momento que a Sophie, ela enfrenta os Gárias, que são meio que bandidos dos telhados, e ela enfrenta porque ela tem tanta coragem de enfrentá-los por causa da mãe dela, porque tudo que ela quer é estar próxima à mãe. Então, se for necessário, né, a Sophie enfrentar bandidos, e inclusive eles enfrentam, né, através dos telhados, porque ela conhece um menino no telhado chamado Mateu. E, assim, lá na França, os telhados, eles são divididos por pessoas. Então, tem pessoas que são donas de uma área do telhado, e tem área de telhados de tal bairro que já é outra pessoa, outro grupo. E da estação de trem, se eu não me engano, esses gárias, que eles são responsáveis, né, são os donos daqueles telhados. Então, eles são, tipo assim, muito perigosos. E aí, muitas vezes, o Mateu, que ele também anda nos telhados, e conheceu a Sophie também através dos telhados, né, a Sophie, ela tá hospedada num hotel na França, e lá ela encontra uma janelinha aberta. Quando ela sobe no telhado para ver toda a França, que ela consegue ver toda a França ali do telhado, ela encontra o Mateu, e o Mateu
Mateus diz, olha, você não pode ficar aqui no telhado, porque esse telhado é minha propriedade. Aí ela diz, como assim? Não, o telhado não é de ninguém. E ele disse, não, é o meu território, eu moro nos telhados, entendeu? E ele não pisa nas ruas, o Mateus não pisa nas ruas de jeito nenhum. Ele mora ali nos telhados. E, assim, é muito interessante a forma como o livro... Livi, sai daí, mãe! Tá, meu filho tava querendo enfiar o dedo na tomada, gente. É assim, gravando o vídeo e prestando atenção na criança, enquanto eu gravo pra vocês. Então, desculpa aí a interrupção no vídeo. Voltando ao assunto. É muito interessante como o livro, ele chama a nossa atenção, sabe? O livro o tempo todo, ele tá chamando a nossa atenção para a crítica social, para o pensamento positivo. Então, assim, gente, é um livro que super vale a pena, né? A Sophie acaba tendo uma amizade muito grande com o Mateus. No começo, o Mateus, ele cria uma certa resistência com a Sophie, né? Não queria que ela andasse nos telhados, como se não quisesse vê-la, não queria, porque ele queria proteger o território dela ali. Mas aí, com o tempo, eles vão pegando amizade, o Mateus vai percebendo, né, que ela também tem esse espírito aventureiro que nem ele. Tem um momento lá que eles comem até carne de pombo, porque ele mora nos telhados, então ele caça a própria comida. Então, é uma parte meio nojentinha assim, né, do livro, mas, enfim, eu acabei lendo mesmo assim, né, eu não ia pular a parte. Ele caça, né, ele tem arco e flecha, então ele atira nos pombos, pega, assa. Ele assa, faz tipo churrasco lá nos telhados, através daqueles ferros de catavento. Ele pega aqueles ferros de catavento e usa para espetar, né, os animais ali, os pássaros que ele acaba acertando para poder comer, né? E a Sophie, ela é sempre muito curiosa, ela faz várias perguntas pro Mateus, mas como é que você faz para comer? E como é que você faz para dormir, né? O Mateus, ele pega alguns sacos que tem para poder dormir, faz tipo uma cabana e tal, assim. Embora tenha algumas coisas que são meio nojentas, você percebe a inteligência do Mateus, dele conseguir se virar sozinho, porque ele não suporta a ideia de ir para um orfanato. Então ele faz crítica ao orfanato, de como o orfanato ele deixava as pessoas muito preso, e ele dizia que era quase como se fosse um inferno lá, assim, de prisão, assim, não deixar as crianças ter liberdade, expressão e tudo mais. E o livro sempre enfatiza isso, né? O quanto as crianças gostam de liberdade e aventura, e ele tem muito medo de ir para o orfanato. Então é por isso que o Mateus, ele não pisa nas ruas. Ele já teve uma experiência de orfanato, que foi justamente quando ele se machucou, quando os Gárias, ele teve uma briga lá com o Mateus, se machucou, e aí ele teve que ser socorrido para o hospital, e do hospital ele meio que foi para o orfanato. Só que aí, depois dessa experiência horrível, ele disse, não, nunca mais eu piso os pés no orfanato, e não piso na rua de jeito nenhum, para não ter esse risco de ir para o orfanato, né? Então é justamente por isso que o Mateus, ele vive nos telhados, né? Justamente como ele foi pro orfanato, porque, obviamente, né, gente, ele não tem família, não precisa nem dizer isso, porque é óbvio, né? Ele não tem família, ele não tem quem dê suporte pra ele, então acho que é por isso que ele é bastante desconfiado em relação às pessoas e vive sozinho, né? Então, assim, tem um telhado lá, que é, se eu não me engano, em cima da delegacia, né, o telhado da delegacia, do tribunal, alguma coisa assim, que o Mateus mora. Então, ele vai apresentar a Sofia onde ele mora, apresenta a Sofia os costumes dele, ajuda, né, o Mateus ajuda a Sofia a conhecer outras pessoas, que nem a Anastácia e a sua irmã, e o Gerard também, que ele mora em cima do telhado de Notre Dame. E é um grupo, né, de crianças que um vai ajudando ali meio que o outro, vai compartilhando ali experiências. Todo mundo se reúne para ajudar a Sophie no final a encontrar a mãe dela, né, a busca da mãe dela. É muita aventura, assim, muita aventura. O livro descreve com detalhes, assim, os riscos que tem. Por exemplo, a Sophie está correndo no telhado e eles enfatizam muito. A Sophie machucou o tornozelo e sangrou e quase caiu e não sei o quê. Então você acompanha ali a aventura como se você tivesse de fato dentro da história, né? Justamente por ela ser rica de detalhes. Então, assim, muitos detalhes, não foi uma coisa que me incomodou no livro. Talvez algumas pessoas podem pensar assim, mas para que ela citou isso? Né? Qual a necessidade de ter dado desse tal detalhe? Mas isso não foi uma coisa que me incomodou no livro, muito pelo contrário, isso fez com que eu conseguisse me prender à história do livro. Então, assim, vale super a pena. Se você quer um livro de aventura, sair um pouco da sua zona de conforto, se é um tipo de livro que você não costuma ler. Eu confesso pra vocês, não é um tipo de livro que eu costumo ler. Então, sim, eu saí da minha zona de conforto lendo esse livro. Mas, assim, eu acho que super valeu a pena ter essa experiência, porque no final eu me emocionei, entendeu? Porque eu não sou muito de chorar, mas eu acho que se fosse uma pessoa que estivesse lendo, uma pessoa assim mais sensível, que é mais de chorar, com certeza se emocionaria com o final. Eu só posso dizer isso pra vocês, porque se eu me estender mais sobre o final, eu com certeza vou dar spoilers aqui nesse vídeo. Então, gente, tenha essa experiência de leitura,
como eu disse aqui pra vocês, se não é o tipo de leitura que vocês costumam fazer, tenham a experiência, porque vocês só vão conseguir dizer se um livro é bom ou não, né, quando vocês tiverem a experiência. Por mais que eu esteja aqui dizendo o quanto eu amei esse livro, o quanto eu super recomendo esse livro, cada pessoa, né, vai ter a sua experiência com esse livro. Esse livro, ele foi lançado, se não me engano agora, nesse ano de 2026, e assim, desde que eu vi na pré-venda, eu já estava muito curiosa sobre ele, né, e aí depois quando eu vi esse livro, eu consegui ler, gente, assim, foi maravilhoso, entendeu? Foi um livro, assim, que eu não achei que eu demorei muito para ler. É um livro curtinho, assim, tem cerca de 200 e poucas páginas, 236, parece, se eu não me engano, não estou lembrada exatamente a quantidade de páginas agora, mas é mais ou menos isso, entendeu? Não acho que é um livro muito longo, não é um livro cansativo de ler, também não tem palavras muito difíceis, aquela coisa rebuscada demais. Não, é um livro tranquilo, entendeu? Eu acredito que se você tirar um final de semana para você ler, ali pelo menos meia hora por dia, 1 hora por dia, e você for tirando reto assim, eu acho que você consegue terminar aí talvez no final de semana, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo, compartilha, comenta, enfim, né, gente, ajuda aí a hypar, se aparecer a opção aí pra vocês de hypar, que eu não sei se tá aparecendo, se aparecer, aproveita, hypa, né, e compartilha, tá bom? Um beijo.